Olá, bem-vindos ao Conexão Acirp, o podcast da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Hoje nós vamos falar de memória e de homenagem também. O nosso entrevistado de hoje é Francisco Carlos Júlio Pinguera. Eu nunca acerto, não. Também com um nome desse tamanho. Nosso entrevistado de hoje é Francisco Carlos Júlio Pinguera, que entre 2002 e 2008 foi presidente da CI, e foi presidente da CI numa ocasião muito interessante. Foi nesse período que nós comemoramos 100 anos de fundação. Então, para falar um pouco sobre isso tudo, sobre esse período em que teve à frente da CI, nós temos aqui com muita honra o nosso presidente Pinguera. Presidente, bem-vindo. Bem-vindo aqui. Eu que agradeço o convite. A honra é toda minha em participar de algo tão especial, principalmente quando se fala em associação comercial. Né? É verdade, é verdade. Nós aprendemos a gostar, nós somos contagiados. Sem dúvida. E somos um apaixonado pela entidade e pelo associativismo. Então, isso é muito importante. E o senhor foi presidente numa época impressionantemente importante, que foi em 2004, né? Quando nós comemoramos 100 anos de fundação. Exatamente. Em 2002, quando eu fui guindado à condição de presidente, naquele momento eu não consegui pensar que dali a 2 anos estaríamos completando os 100 anos. Não havia projeto, não havia nada. Pela maneira com que eu cheguei à presidência e tal, e eu só estava pensando em fazer um bom mandato, porque afinal de contas eu estava... seguindo o que o Gilberto Maggioni havia feito nos últimos anos. Foi um tempo muito longo dele 10 anos, né? Aqui na presidência, e aquilo me trouxe uma responsabilidade muito grande. Então eu estava muito preocupado em idealizar como seria o meu período, quando de repente a gente se deparou, olha, daqui a 2 anos nós temos o centenário. Foi quando nós começamos a trabalhar no sentido de nos programarmos para esse marco histórico dentro de uma entidade completando 100 anos. Um dos efeitos dessas comemorações é um livro magnífico, de 200 e tantas páginas. São 2 partes. A primeira é o dia a dia da associação e o segundo é uma série de artigos de historiadores, de economistas, a respeito que, na minha opinião, é um dos mais importantes da história local de Ribeirão Preto, que conta coisas impressionantes ali, né? Naquele momento a gente já se deparou com a falta de história em Ribeirão Preto, sim, né? Quando você começa a querer procurar alguma coisa para contar alguma história, você encontra muito pouco. Naquele momento a gente tinha várias missões, né? Nós estávamos com algumas missões para a Itália. Olha, eu preciso levar alguma coisa de Ribeirão Preto. Não se encontrava nada. E aquele foi um dos principais motivos da gente trazer tanta gente ali para... a várias mãos escrever aquele livro, para que a gente pudesse ter um pouquinho da história, né? E eu acho que fomos bastante felizes, e esse comentário vindo de você, eu fico mais feliz ainda, porque é alguém que tem condição de avaliar muito bem todo aquele esforço que nós fizemos para ter aquele documento que eu julgo como um documento da história. É um né? documento, o termo correto é esse, um documento, porque tem textos ali que são fenomenais. E a partir dali nós começamos a vasculhar essa entidade de cabo a rabo para ver o que a gente encontrava, né? E aí a gente se depara com uma situação, né? Nós não temos educação, cultura, sei lá de que forma a gente coloca para fazer isso, para história, né? A gente sempre vai deixando, a 1 hora eu conto essa história. E nós tínhamos pessoas fantásticas ainda em vida que pudessem relatar essa história. Foi o que nós tentamos fazer naquele momento, aproveitando as comemorações dos 100 anos. Tem uma história interessante também do baú, né? Essa história é impressionante, né? Essa história do baú foi muito interessante. Através de uma procura de atas, né, se chegou à conclusão de que na comemoração dos 50 anos foi feito um baú. Sim. Onde se guardou documentos, tal, que ele seria aberto quando a entidade completasse 100 anos. Era o que estava programado. E onde está esse baú? E se procura baú para todo lado. Baú deve ser alguma coisa que nós vamos encontrar em algum lugar aí, né, esse baú. E nada, vasculha a entidade de cabo a rabo. Aí começamos a encontrar alguns documentos que pela ata nós imaginávamos que esses documentos estariam dentro do baú. Que eles tinham uma sequência, estavam numa pasta, tal. Falou, bom, alguns documentos a gente começou encontrar. O baú, fisicamente, se a gente não achar, a gente caracteriza esse baú de alguma forma. Sim. E foi o desfecho dessa história do baú muito engraçado,
que um dia, comentando com um prestador de serviço que nós tínhamos aqui, um advogado, o Dr. Antônio Carlos Burim. Doutor Burim, é verdade. Ele falou, eu encontrei essa caixa um dia perdida e levei, está lá no meu rancho isso aí, mas já não serve para mais nada aquilo lá. Então, a parte engraçada do baú fisicamente foi essa conclusão, né? Verdade. Mas aí nós conseguimos recuperar bastante documentos daquela época e começamos a idealização do nosso baú, né? Que a ideia já havia sido lançada pelo Amin, por isso que eu digo que é sempre um visionário, né? Sim. Ele pensou nisso há 50 anos e a gente replicou. E para que não acontecesse a mesma coisa que aconteceu com ele, nós resolvemos colocar esse baú em algum lugar onde ele ali ficasse, né? Vai que ele sai correndo para algum rancho, né? E criamos uma ritualística que eu achei muito legal, né? Que a cada mudança de presidente, a chave do baú passava para o próximo presidente. Que fantástico. Então ele vai assumindo a responsabilidade de levar até os 50 anos. É o guardião da memória. Exatamente. Apesar de que eu tenho um compromisso assumido que nas festividades dos 150 anos eu estarei aqui presente. Se Deus quiser. A cada desafio desse daí, olha, e o mais interessante é que parece que o tempo está diminuindo, né? É verdade. Parece que está tão perto, né? E dentro desse baú havia um documento impressionante. Para quem não sabe da história, o baú foi deixado em 1954 pelo então presidente Amin Khalil, que deixou uma série de documentos da época para que as pessoas 50 anos depois pudessem saber como é que era, quais eram as dificuldades, como é que era a vida naquela época. E dentro havia uma carta, né, presidente? Exato. Esse foi o ponto mais sensível, que mais me emocionou nesse projeto todo. Quando nós descobrimos a história da carta. Levou-se algum tempo até para localizada, e nós localizamos, em que o Amin deixou uma mensagem para o presidente dos 100 anos. E o início da mensagem é muito interessante, porque ele diz que talvez você ainda não tenha nascido quando eu estou redigindo essa carta, né? E dizendo da entidade, da confiança que ele tinha, tudo que ele fez, e me passando uma responsabilidade muito grande. E aí, nessa mesma sequência, eu produzi também uma carta para o presidente dos 150 anos, que essa carta está dentro do baú, e uma outra via dessa carta eu entreguei nas mãos do meu neto, que legal. Que no momento das comemorações do centenário tinham 2 anos, o Vitor. Que fantástico, fantástico. Hoje ele já está com 22 anos, porque eu enxerguei nele uma pessoa, esse aqui tem chance de estar presente, né? Verdade, então vou deixar com ele que pelo menos é seguro. Com certeza. Eu sou criticado até hoje pela minha mulher, por que eu não deixei com ela a cópia e tal, eu não vi, não li e tal. Eu falei, ela está com o seu neto, o dia que ele quiser confidenciar a você. Mas aí foi uma sequência que nós já fizemos, criando alguns fatos exatamente para as comemorações do centenário. O dia da festa, por exemplo, fizemos um espetáculo bonito que entrou primeiro o baú resgatado, né? Foi lá em cima, no 6º andar? Foi no 6º andar. Fizemos a entrada do baú resgatado. No momento da abertura desse baú, aquela fumaça cenográfica, tal, se abriu o baú e se começou a tirar documentos dali de dentro. Tal. Que fantástico. E aí transferimos de um para o outro baú, né? Que é o que seria fechado. Tem uma foto dessa época que eu achei muito interessante, mas aí já diz respeito àquela exposição que depois foi realizada no Santa Úrsula. Que está a Dona Margarida, né? Dona Margarida Helvig, que foi esposa do Amin Khalil, do nosso presidente Amin Khalil. Durante o período das comemorações, nós fizemos alguns eventos paralelos. E um deles era a exposição, com documentos, fotos, com pessoas vivas, tá? Então tinha ali várias pessoas representando ex-presidentes, e essa exposição, ela percorreu vários pontos da cidade, e um dos pontos foi no Santa Úrsula. E foi muito interessante, muito emocionante, inclusive, no momento em que nós começamos a resgatar pessoas, colaboradores que já estavam aqui há bastante tempo. Foi um processo bastante interessante e contagiante de desfrutar. E é um momento que eu só tenho a agradecer. Aquilo, para mim, foi gratificante, sem dúvida. Estar ali naquele momento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Presidente, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se num acesso assim se isso pudesse ser feito, se o Amin tivesse vivo,
o Amin Khalil, o que o senhor perguntaria para ele? Olha, é uma pergunta bastante interessante isso aí. O que eu perguntaria a ele, o que motivou alguém, naquele período, diante de tanta dificuldade, né, a projetar algo tão vencedor quanto a associação comercial. Isso me intriga em todo momento. Sabe? Todo o movimento que ele fez para erguer algo físico, que é esse prédio em que aqui estamos, naquele momento, com aquela dificuldade, sim. Tá? A força que a gente não sabe onde ele encontrava para brigar pelos assuntos de Ribeirão Preto, sempre em nome da entidade, mas pensando no bem comum da cidade. Sim. Por isso que a história, eu digo sempre que a história de Ribeirão Preto e a história da associação comercial, ela se mistura. Você vê que tudo que você vai mexer, a associação comercial esteve presente. É verdade. De alguma forma ela participou. É então a minha pergunta é de onde? Como é que você conseguia tirar tanta força em relação a isso daí? E essa carta que o senhor deixou, o que o senhor fala para o presidente da CI em 54? O senhor pode falar alguma coisa? Nada, essa carta... Vamos ter que esperar até 2054? Nós vamos ter que esperar até 2054. Nós vamos prender as pessoas aqui até chegar nessa data. Até 54. Como está faltando pouco, né? Nós, apenas 30 anos. Só 30 anos, né? Então, já se passaram 20, né? Pois é. Então já é uma grande coisa. Mas só comentando, você está falando em Amin, é interessante, né? Independente de crença, mas a gente entender o pensamento das pessoas. Quando nós começamos a mexer à procura de documentos para poder recompor esse baú, eu passei fisicamente um momento complicado, sabe? Eu tinha a sensação de que tinha alguma coisa em cima de mim. Putz, você precisa resolver esse assunto, você precisa resolver esse assunto. Era quase uma coisa sobrenatural, um peso. Sim. Com 24 horas aquilo me martelando, você precisa resolver, você precisa resolver. O dia que nós conseguimos recompor isso tudo, achar até a caixa, recompor esses documentos e colocar, durante a madrugada eu despertei. Com uma leveza, com uma certeza de que algo eu havia resgatado. Sabe? E aquilo me levou bastante. Falou, olha, quando você fizer, tranca isso em algum lugar para que ninguém queira desviar essa história. Então foi um alívio, eu acredito que de alguma forma o Amin descansou. Falou, olha, recuperaram aquilo que eu havia deixado, né? Houve também o trabalho muito importante, eu acho que às vezes até isso até escapa um pouco da nossa memória. Em primeiro lugar, a minha memória é uma desgraça, já começa por isso. Mas a secretária do então presidente Amin Khalil, ela também teve um trabalho muito importante para guardar esses documentos todos. Dona Mirtes de Lázari, que teve um trabalho muito importante. E depois, a sucessora dela consigo também teve um trabalho muito importante, não foi? Nós tivemos pessoas fantásticas aí nessa secretaria, né? A Mirtes tocou isso durante muito tempo. Depois a Márcia Mestrinel. Exatamente, a Márcia. Foi quem pegou isso e deu uma sequência também. Ela começou a minha administração comigo, mas eu julguei que o período dela havia vencido e eu queria fazer alguma coisa totalmente diferente do que vinha sendo feito. Eu fui à procura de uma secretária profissional. Nós fizemos uma seleção, fomos contratar uma espécie de concurso, né? Algo para contratar alguém capacitada para aquilo lá. Porque a história estava muito bem encaminhada. E eu precisava trazer alguém com uma certa independência. Não é nem a secretária do Pinguera, não é a secretária do Magione, não é a secretária do fulano, é a secretária da Associação Comercial. Fomos muito bem sucedidos nisso. E isso acabou dando certo. Tá? Mas aquele momento de passagem foi com muita capacidade feito o trabalho que a Márcia fazia, dando sequência da dona Mirtes. Presidente, a gente estava conversando um pouco antes aqui de começar o programa, uma frase que o senhor me disse uma vez, há 1 ano e meio talvez, a respeito do presidente, do peso da cadeira da presidência da CI. Que era basicamente o seguinte, por mais que você tenha pessoas do teu lado e que te ajudem a tomar a decisão é sempre tua, isso é muito solitário. E me deu a impressão até talvez que fosse meio doloroso em alguns momentos. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? É um cargo bastante solitário.
eu vejo até hoje, em todas as administrações. Nós temos Sim. uma diretoria maravilhosa. A gente se reúne, coloca os assuntos na mesa, se discute. Vamos fazer dessa forma, vamos fazer da outra forma, isso aqui e tal. A hora que termina a reunião, tudo aquilo é colocado em direção ao presidente. Se vira. Todos os diretores vão embora. Do dia seguinte, cada um está tocando o seu negócio. E quem está na presidência está com toda aquela pauta para poder dar sequência naqueles assuntos. Então, daí a minha expressão que eu usei de ser um cargo que você tem determinados momentos, você fica solitário. Sim. Tá? Por mais que você esteja muito bem acompanhado pela diretoria que você monta. A todo momento eu ligava, precisava da ajuda de algum diretor, ele vinha, ajudava, tal. O final da conversa era sempre assim: presidente, o que você resolver, nós te apoiamos. Sabe? Então fica muito... a caneta pesa demais. Pesa demais. Pesa demais. Então é um cargo que você tem que estar muito preparado para ele, porque amanhã vai refletir sobre você, principalmente aquilo que não deu certo. A hora de receber a pancada, é você quem recebe, né? Então você tem que estar muito preparado para isso e entender que acima de tudo está esse trabalho. Sem dúvida. Aquele que chega achando que vai estar aqui e passar um momento em que a vaidade vai prevalecer, eu sou presidente, nos primeiros momentos ele vai deparar que não é bem assim, que é muito complicado. Maior, é muito maior. Perfeito. Além dos 100 anos, o senhor também tem uma importância muito grande para nós aqui na CI, que foi uma outra medida que o senhor tomou, que foi a criação do que hoje é uma cooperativa de crédito extremamente bem sucedida no país, que está aqui embaixo, né? Que está na esquina da Visconde Inhaúma com a São Sebastião. Vamos contar um pouquinho da história disso? De onde é que veio essa ideia de criar uma cooperativa de crédito? É interessante quando você tem alguma coisa na sua vida que um dia te provocou, o dia que for possível eu quero criar alguma coisa nesse sentido. O meu pai era um pequeno empresário na área de calçado, tinha uma indústria, calçados femininos, e vinha brigando com essa indústria, teve bons momentos e tal. No finalzinho da década de 68, 69 e tal, partindo para 70, ele entrou em dificuldades financeiras extremas, tal, e não conseguiu solver tudo aquilo que necessitava, tal, precisou encerrar as atividades. E eu ainda jovem, mas já entendi um pouquinho o movimento, ele foi bater em várias instituições bancárias para poder obter crédito para poder continuar gerindo. Mas a dificuldade sempre era a mesma. Sim, tá? sim. Quanto mais você precisa, naquele momento era pior do que é hoje, né? Quanto mais você precisa, mais dificuldade você tem para obter o crédito. E aquilo ficou muito gravado na minha cabeça, né? E aqui na Associação Comercial, um dia nós começamos a discutir a respeito de cooperativa de crédito. Só que a gente vivia um momento em que não era possível criar uma cooperativa como a gente pensava. Uma cooperativa multissetorial. Sim. Eu só podia criar uma cooperativa se fosse cooperativa dos lojistas de calçado de Ribeirão Preto. Cooperativa dos bares e restaurantes completamente de Ribeirão setorizado. Preto. Tudo setorizado. Mas assim mesmo a gente começou a desenvolver a ideia. Quando de repente surgiu uma legislação permitindo a multissetorial. E aí nós encaminhamos. Tanto é verdade que a nossa cooperativa é a primeira cooperativa no Brasil multissetorial. Foi a primeira cooperativa a ser aprovada pelo Banco Central. Então, o senhor esperava que esse filho crescesse tanto assim? Eu não tinha. Naquele momento a gente não fazia ideia. Foi tudo muito difícil, a aprovação foi muito complicada. O Banco Central não entendia o que é que empresários querem com uma cooperativa. Foi quando nós estivemos lá numa sabatina do Banco Central, mostrando que o que a gente queria era que o dinheiro circulasse dentro de Ribeirão Preto e o cooperado estivesse próximo para obter esse crédito. Claro. Então o grande iria movimentar a cooperativa, ia gerar recurso ali, e o pequeno ia lá e tomar o dinheiro para poder fazer negócios aqui dentro do município. Sem dúvida. E dessa forma o Banco Central entendeu e nos deu a carta para que a gente pudesse, naquele 8 de agosto, inaugurar a nossa cooperativa. Então foi um momento que eu não esperava. As cooperativas passavam por um descrédito muito grande, as pessoas não confiavam,
Mas a marca Associação Comercial, a marca das pessoas que entenderam o projeto, ajudou bastante a que isso se desenvolvesse. E hoje eu acho que é o maior patrimônio que a cooperativa tem, a nossa Cooperac tem, é a credibilidade. Sim. Se a gente verificar os volumes financeiros que a cooperativa, que eu julgo ser ainda uma pequena cooperativa, mas em volume de negócios ela já é muito grande. Extremamente alta, né? É um processo de credibilidade. E isso nos gratifica bastante. Como você colocou, foi um filho aí que eu botei no mundo e fiquei muito satisfeito em ver o resultado e ver que ela tem muito ainda a progredir. E cresceu bastante, né? Não resta a menor dúvida. Presidente, eu vou voltar naquela história de 2054, mas dessa vez eu não vou perguntar o que o senhor escreveu na carta, não, mas como é que o senhor imagina a CI, eu nem vou dizer 2054, mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, foi a pergunta que eu fiz até na cerimônia de comemoração dos 120 anos. Mas como é que o senhor imagina, com essas mudanças todas que estão vindo por aí, sobretudo tecnológicas, como é que o senhor imagina que a CIRP vai estar daqui a 5, 10 anos? Manuel, você provocou no 54, você vê a nossa dificuldade, quando nós vamos colocar documento no baú, nós vamos colocar em fita cassete, nós vamos colocar em DVD, nós vamos colocar como? Falou, vamos botar tudo isso que nós temos hoje de tecnologia e vamos escrever. Sim. Porque eu não sei se em 2054 vai haver um videocassete em que o cara possa enfiar aquele cartucho lá para poder ver isso. Claro. E de que forma ele possa reproduzir isso. Claro. E da mesma forma que eu enxergo a entidade. Modelo atual não sobrevive. Nós estamos sentindo isso, eu lá no meu cargo de vice-presidente da FACESP, a gente acompanha o estado de São Paulo todo e nós temos que repensar. Repensar porque a paixão pelo associativismo, ela se perdeu. Sim. Você não consegue trazer mais alguém para dentro da entidade por ele ser um apaixonado pelo associativismo. Sim. O que é que eu recebo em troca para que eu pertença a essa? Essa é a pergunta, né? Sabe? Essa é a pergunta. Hoje é dessa forma que funciona. O que é que eu recebo em troca? Claro. Se você não criar vias de mão dupla aí, para ter o seu... Eu não gosto muito da palavra associado, eu gostaria mais de criar uma outra, o cidadão se sentir como dono, pertencente. Um parceiro, né? Um parceiro, esse é nosso parceiro, isso aqui vive por causa dele. Sabe o que você está fazendo? Você está me dando R$50 para manter a sua entidade. Eu posso te oferecer algumas coisas em troca. Mas você precisa ter consciência que a gente precisa manter essa entidade viva. Então, esse modelo atual, você está falando em 5, 10 anos, eu me preocupo com os próximos 2 anos. Talvez antes até. Eu não consigo. Então, nós temos que repensar. A entidade local tomou uma atitude interessante de trazer jovens para que a gente comece a desenvolver. Isso é uma coisa interessante, novas cabeças, novos pensamentos, tal. Se você me perguntar o que, eu sinceramente não sei. A única coisa que eu tenho certeza é que o modelo atual não sobrevive. Mas é uma pergunta brasileira, né? Não, sim, não é uma questão que afeta... Todos nós. A minha atividade, por exemplo, esse modelo que foi feito há 10 anos, há 15 anos, há 20, ontem, talvez amanhã não seja mais o modelo, né? Então nós temos que estar nos modernizando, nos atualizando constantemente. Perfeito. Presidente, alguma consideração final? Aliás, tem sim consideração final, porque de 2006 a 2008, o que algum outro projeto que o senhor se lembra, que eu tenha esquecido? Porque a gente fala em Pinguera, na hora eu falo 100 anos, é a primeira coisa, porque a minha cabeça de memorialista, de pessoa que trabalha com memória, vai logo nos 100 anos. E depois a história do Cooperac. 2002 a 2008. 2002. Foram muita coisa, muito movimento. Um grande movimento que nós fizemos aqui dentro da Associação Comercial era um momento que estávamos uma pressão muito grande para descartar a possibilidade do nosso aeroporto internacional. Sim. E a entidade se envolveu naquilo violentamente a ponto de fazer passeatas, audiências públicas. Então foi um momento de muito trabalho nesse sentido. O start havia sido dado no período anterior com o Magione, mas o período de maior pressão que houve, o Ministério Público não querendo que acontecesse, houve embates fantásticos aí. Eu fui participar de vários debates com o Ministério Público, o Ministério Público contra. Eles faziam movimentos absurdos de numa Assembleia
que nós fizemos lá para poder cativar as pessoas para entender o aeroporto, levaram até índio lá, que eles seriam prejudicados com aquilo e tal. Nossa. E o dia do nosso principal movimento que iria acontecer para definitivamente a gente estamos apoiando, né, que é o que iria acontecer, infelizmente na noite anterior foi aquele acidente trágico em Congonhas. Sim. Agora você imagina como é que foi a audiência no dia seguinte. Justamente aquele acidente. Então, para quem lutava contra, estava com a bandeira pronta. Então difícil. foi um momento bastante complicado. A história do calçadão, que é uma história que se repete, se você for falar com todos os presidentes, desde o nascedouro, no nosso período nós conseguimos fazer a extensão do calçadão até na José Bonifácio, feita e coordenada pela Associação Comercial. Aquilo foi um presente que a Associação Comercial deu à prefeitura, obviamente pago pelos proprietários dos imóveis ali no local, mas via Associação Comercial. Sim. E as ações constantes em relação a Camelô, Praça Carlos Gomes, muda, tira, o que vem. Isso aí é uma coisa que a gente começa a pegar a história, você vai verificar que desde do princípio da Associação Comercial, ela luta pela ilegalidade dos ambulantes, da dificuldade para isso. Você vê na história que isso é constante. Então, ao longo desse período, aconteceu várias situações delicadas, políticas, né? Sim. Que o Maggioni foi candidato a prefeito como ex-presidente da Associação Comercial, e eu precisei ali administrar muito bem como é que seria o período. Essa né? é a famosa saia justa, né? Muito justiça, mas conseguimos levar numa boa condição. Presidente, o que é que esse período como presidente e todo o período que o senhor está conosco aqui dentro, né, há décadas, o que isso lhe ensinou? Muito, muito. Jogo de cintura, perceber que eu preciso diferenciar o Francisco Pinguera, dono do escritório de contabilidade, o Francisco Pinguera, cidadão ribeirão pretano, do Francisco Pinguera, presidente da Associação Comercial. Essa pequena mudança, quando você assume um cargo como esse, é complicado, não é qualquer um que consegue assimilar isso. Sim. Esse foi um aprendizado muito grande. Um aprendizado muito grande, levando na marra, por exemplo, falar em público, aprender. Isso é simples, né? Eu nem deveria estar citando isso, mas é interessante, porque, por exemplo, no meu discurso de posse, preparamos o discurso, verificou, tal, tá maravilhoso, eu iria ler o discurso. Cadê o discurso? Quem trouxe, não trouxeram o discurso. Em resumo, a partir dali, no primeiro dia já como presidente, eu precisei improvisar. E isso faz com que você vá se libertando e aprendendo a se comunicar, né? Agora, principalmente o jogo de cintura e você saber se posicionar e diferenciar a pessoa física da pessoa do presidente de uma entidade como a Associação Comercial. Postura, tudo que você tem que ter, sempre pensando na entidade. Perfeito. Presidente, alguma consideração final? Agora sim, alguma consideração final? Não, um agradecimento para a gente poder estar participando e falar um pouquinho de associação comercial, que é algo que sempre me agrada, contar um pouco da história, falar de projetos futuros, porque como você mesmo disse, eu estive presidente e estou aqui até hoje, dificilmente, a não ser que me tirem daqui. Já tentaram por um período, mas eu sou persistente. Teimosia sempre vence. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E obrigado por tudo, pela sua história conosco aqui. Muito obrigado mesmo. Um abraço, Fernando, até a próxima. Obrigado.